deixar ligado embaixo. Vou ver lá, só que são da marcada. Bom dia, irmãos. Sexta-feira, a Lu pegou uma mensagem lá no Facebook, alguém procurando a gente, dizendo que nós tínhamos um compromisso hoje. Eu tentei durante vários tempos, aí conversei com o César a respeito da escala da escola dominical, em cima do tema que nós estamos trabalhando aí no livro. E, enfim, aí teve surpresa que os próximos 2 domingos seria... O próprio Vandir estava aqui ainda, no Rio, para dar uma olhada na lição, não sabia nem qual era o capítulo. 2 domingos eu fiquei fora, amanhã, mas enfim, a permissão do Senhor, ele vai nos ajudar e a instrumentação do Espírito Santo vai nos ajudar a falar sobre um tema tão relevante. O Felipe disse que gosta muito daquele hino, nós os dois tocaram hoje, né? Tem uns hinos muito mais animados hoje, que a Mineirada gosta, mas a gente que é um pouquinho mais jovem há mais tempo, a gente aprecia muito as músicas antigas. E eu lembro quando eu viajava bastante, quando eu colocava, naquela época o veículo da empresa tinha um toca-fita. Alguém conhece toca-fita? Sabe o que é toca-fita? Tem gente que talvez não saiba, mas fala para a turma nova aí, né? O que é um toca-fita, aquele, como é que é? JKS, era uma coisa? TK, era uma coisa assim maluca. Tem hora que enroscava a fita, estragava, enfim. Eu colocava essa fita assim e olhava pelo interior daqueles montes e falava, Deus, o mundo, né, que Deus tão lindo criou, né, olhando por amor a mim, né, olhando para o meu estado de ser humano. E no outro diz que Jesus Cristo mudou meu viver, né? Eu acredito que um pouquinho ele mudou o meu viver, pelo menos um pouco ele mudou. Será que mudou em todos os aspectos da nossa vida mesmo, o nosso viver? Será que nos sobrou alguma coisa do velho homem na nossa vida? Aí veio aqui quando eu abri o servo como perdoador. Primeiro, já tenho uma dificuldade quando alguém me chama, quando eu vou em algum lugar, o irmão Vandir, servo do Senhor. Eu tenho uma dificuldade de entender a mim mesmo como servo. E aqui ele faz no livro, eu, servo, eu quero uma pergunta. E parece que não é uma resposta. Depois do livro. Você está brincando. Eu, servo, você está brincando. E o tema é um tema bem difícil de lidar. É muito fácil até de falar sobre perdão, é muito fácil de falar que nós perdoamos, é muito fácil escrever sobre isso, mas fazer isso acontecer verdadeiramente na nossa vida, perdoar verdadeiramente é muito difícil. É muito difícil. E quando nós compreendemos, ele dá uma ilustração interessante daquele servo de Deus, ou aquele homem de Deus, ou aquele filho de Deus, aí você coloca o nome que você quiser para a pessoa que ele ilustra aqui. E de um ônibus ele resolveu, ele queria trabalhar, insistindo nas férias, trabalhar com o Senhor, e ele não entendeu porque não vinha a resposta, sobrou o quê? Quem leu o livro? Sobrou motorista de ônibus. E ele muitas vezes é uma profissão maravilhosa, somente de coletivo, assim, né? Jardim Ângela, Jardim K, Jardim das Orquídeas, esse lugar assim, realmente, a menina aqui é muito consagrada, os que vão ali, né? Não falam palavrão, não pulam a catraca, não agride o cobrador, não maltrata o motorista, né? E ele sobrou isso para ele, e ele não entendia, né? E a gente às vezes questiona Deus, né? Por que Deus? Por que isso comigo, né? Eu estou querendo tanto servir, estou querendo tanto fazer e sobrou essa situação para mim. E ele vai dirigir ônibus. E dentro do ônibus sobe algumas dessas pessoas muito simpáticas, educadas, que maltratam ele, pulam a catraca, e a primeira vez, e outra vez, até que não aguentou, viu, o polícia chamou o policial faz a molecada pagar a catraca, e o policial vai embora. E os caras pegam ele e dão uma bela sobra nele. Sobra antiga, uma boa surra nele. Ele apanha muito, enfim, fica machucado. E aquilo, quando você é agredido por alguém, causa uma revolta, né? E a gente muitas vezes é agredido não só por agredido fisicamente, é agredido por palavras. Tem
Tem gente que diz que a palavra às vezes machuca muito mais do que a ação de desferir um soco, esmurrar alguém. E ele fica ali e os caras depois, com o tempo, aí os caras são presos. E enfim, né? É a nossa justiça própria, né? Estão presos. Eles acabam sendo presos. Esses camaradas, você viu lá, estou pulando rapidamente pela situação. E diz aqui, o servo como perdoador. Esse rapaz vai preso e lá no julgamento ele oferece-se para que liberte aquelas pessoas que agrediram e ele entre como uma pessoa que deveria cumprir a pena lá. Lógico que era uma coisa inusitada ali no tribunal, alguém oferecendo-se a favor do próprio agressor, né? Conhecemos alguém que fez isso, né? Enfim, e aí ele se oferece, não pode de forma alguma, e ele começa a fazer um trabalho na cadeia com esses camaradas. É uma surpresa para esses homens. Os caras, quando viram ele quando passaram, viram o tribunal, rangiam os dentes de ódio, está preso porque ele nos acusou, né? Onde já se viu, batemos e ainda somos acusados. E ele fica revoltado, aqueles caras ficam revoltados com ele, depois uma surpresa. Aquele que foi agredido vai visitar, tentar pagar a pena no lugar deles e não pode, e vai trabalhando e não consegue fazer um trabalho do Senhor aí na cadeia, alguns se convertem e fez um trabalho. Aí ele pode compreender que ele queria tanto uma coisa e Deus está mostrando para ele, mas era assim, era para você fazer isso. Não era para você passar suas férias no acampamento com jovens, em algum lugar, sim, no verão, mas era para fazer um trabalho específico, com esse tipo de gente. E tem gente, muitas vezes quando nós estamos dormindo, tem gente fazendo trabalho com esse tipo de gente. Tem gente na rua evangelizando, mostrando a necessidade de alcançar o perdão de Deus para as pessoas que estão debaixo de pontes, para prostitutas, travestis. Fiz um trabalho assim durante uns 4, 5 anos, teve algum sucesso, assim teve. Agora não tem mais, acho que vigor para isso, forças ou fé. Não sei o que é, mas olhem para que possamos voltar o tempo oportuno com aquele grupo que tínhamos que fazer esse trabalho. E é muito interessante. E quando nós vemos esse tipo de perdão, nós usamos o perdão vertical. Qual é o perdão vertical? O perdão de Deus para conosco. E nós pregamos isso, e nós falamos isso, mas quando o perdão se torna o perdão, e o livro fala um pouco disso, sobre o perdão horizontal. O que seria horizontal? Eu, Donaldo, a mim e cada um de nós aqui. Mas nós temos imensa dificuldade, dependendo do tipo de agressão que nós sofremos, nós temos imensa dificuldade de perdoar. Aí eu digo que no meio da sociedade, no geral, pessoal, não estou dizendo nosso meio aqui como igreja, existe um perdão, existe uma hipocrisia em cima desse perdão. Há um falso perdão. E a falta de perdão, muitas vezes, lembranças e marcas e coisas que nos fizeram, ou nós fizemos, alguém nos impede de caminhar, nós somos prisioneiros daquela pessoa, quando nós não perdoamos. Ficamos agarrados a todo instante. Aconteceu comigo, aconteceu muito isso. A todo instante aquela pessoa vem à nossa mente. Não é verdade? Aconteceu alguma coisa, aí a pessoa não está perdoada, irmão. Um perdão tão gelado, tão frio. Alguém poderia me dar um princípio, me falar alguma coisa, uma definição de perdão? Então, irmão, pode ser um de cada vez, não precisam correr nem nada. Eu estava pensando até ontem, mesmo falando sobre isso, talvez o perdão e não se lembrar da ofensa com ressentimento. Eu poder olhar para aquela pessoa, lembrar do fato, mas não mais com ressentimento. O exemplo que eu lembro foi de José. Fala, José, quando perdoou os irmãos dele, acho que em Gênesis 50 que fala que ele, quando os irmãos falavam com ele, falando do mal que tinha feito a ele chorou. E depois ele tratou isso com amor e com carinho. Então ele se lembrava daquilo, né? Do que ele tinha sofrido, mas não mais com rancor. Eu pego a definição de um irmão que deu sobre o perdão. Perdão é conceder indulto. Perdão é gratuito. Um indulto gratuito ou remissão de qualquer dívida que a pessoa tem contra mim, comigo. Ou desistir de toda reivindicação a meu favor. É uma boa definição.
Perdão, na minha maneira de ver, não é uma ordem, não é uma sugestão. Eu sugiro a você, Felipe, que vai lá e peça perdão para o Adilson. Provérbios 19:11, alguém me ajuda aí, dá uma lida para mim, e Provérbios 24 e 29. Mateus 6, 14 e 15, diz alguma coisa lá. É uma ordem o perdão, não é uma sugestão. Então eu recebi o perdão, que vem o perdão vertical, perdão de Deus, eu não merecia. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, veio até a cruz, morreu, esvaiu-se em sangue lá, por amor a mim. Eu não tinha como pagar, eu não tinha como justificar. Também você não tem como pagar, bandido, a sua ofensa contra mim, você não tem como pagar. Você não tem nenhum tipo de sacrifício que vai ser válido diante de Deus para você ser justificado diante dele. Então, como você não tem como pagar, ok, eu vou pagar por você. Eu vou pagar a dívida por você. E essa dívida dizia lá que o salário do pecado é o quê? A morte, a paga. Ok, então você não tem como pagar, eu vou pagar para você. E Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão. E quando você vai no Velho Testamento, de tempo em tempo, alguém pegava alguma coisa e fazia o quê? Um sacrifício de quê? De sangue. Mas na plenitude do tempo, o Senhor veio, tomou o nosso lugar, pagou o preço que nós não poderíamos pagar e ofereceu-se gratuitamente a Deus. E hoje nós somos, neste perdão vertical, nós somos aceitos diante de Deus, porque alguém pagou a dívida. Isso é perdão genuíno. E nós devemos perdoar ao outro como Cristo nos perdoou. Quem achou pode ler primeiro Mateus 6, 14 e 15. Pois perdoastes. Oi? Pode falar. Pois perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Provérbios 19:11. A descrição do homem é um mundano. Sua glória é perdoar a mim. Provérbios 24, 29. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Isso fica bem parecido, bem humano, esse provérbio, né? Como que diz o versículo? Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Não digas, farei com ele o que faz comigo. Parece bem aquela justiça nossa, né? Humana, sobre perdão. Já percebeu? Chega aqui, às vezes nós temos uma visão distorcida a respeito de algumas pessoas. Eu lembro há muito tempo atrás, eu vim aqui, a gente acho que reuniu às quintas-feiras ou sextas-feiras à noite aqui, de estudo, né? Eu estive aqui acho que 3 ou 4 sextas-feiras seguidas. Eu lembro que um irmão que não está mais conosco aqui, está em outro lugar, não está reunindo conosco mais aqui. E nós, no tempo de mocidade, nós andávamos às vezes juntos, íamos para o acampamento. Eu sempre fui um pouco assim, dizem aí que sanguíneo, né? Um pouco mais italiano com espanhol e português. É uma mistura boa, né? Então ficou sempre um pouco mais sanguíneo. Então o tempo passou, a gente era pequenininho, converteu lá, e foi melhor pequenininho assim na fé. Já burro velho, me converti com 25 anos, né? Não entenda que você tem 25 anos, é burro velho, tá? No caso eu, filho do português. Então aí você vai crescendo, vai caminhando na fé, vai aprendendo com os irmãos. Era jovem, a Deus jogava bola conosco. Já não é tão jovem assim, né? Jogou bola com a Deus, né? Aí eu jogávamos bola junto lá no acampamento e sempre fui assim um pouco mais sanguíneo, né? Tanto eu como meu irmão. Eu aceitava os jovens. E algumas foi? Eu aceitava os jovens. Obrigado. Aí o pessoal nos via como uma pessoa encrenqueira, talvez. Uma pessoa, um agente contestador no meio. E isso parece que pega, né? A gente, às vezes, por algumas atitudes que nós fazemos, ficamos rotulados. E mesmo sendo lá, pedindo perdão, e às vezes você pede desculpa, na verdade, não é nem perdão, né?
Você fica rotulado com aquilo. Eu lembro que depois de um tempo, aí estive aqui, aí o irmão me chamou para querer conversar comigo. Eu falei, irmão, eu queria falar uma coisa para você. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque eu tinha uma outra leitura sobre você. Vê como a gente fica com uma percepção errada às vezes a respeito das pessoas? Você às vezes não conhece, mas ouve falar. E porque você ouve falar mal do Carlos, fala, o Carlos. A gente pega, isso é muito humano nosso. E quando alguém fala do Carlos para mim, é porque teve um problema com ele e não resolveu. Porque se ele tivesse resolvido o problema com ele, não teria falado para mim. Eu digo para as pessoas, não fale dele, fale para ele. Não fale de mim, fale para mim. Mas nós temos muitas dificuldades, irmãos, no meio evangélico de tratar isso. E a palavra nos diz como que nós devemos tratar. Mas nós, em vez de nos perdoarmos, nós promovemos vingança, muitas vezes. Já viu aquele ditado bem popular? Que viu um problema com alguém, e alguém, eu estou querendo ser bem simples, uma forma que não fique muito litúrgico, para que a gente entenda de forma bem clara o que é verdadeiramente como as coisas acontecem, eventos na nossa vida, no dia a dia, que a gente não percebe, e a gente tem imensa dificuldade às vezes de lidar com isso. E o irmão vem aqui, faz um mal para você, uma pessoa, vamos dizer irmão, faz um problema com você, e aí você sabe que ele bateu o carro, se machucou. Você fala, misericórdia, eu vou orar por este irmão, por este amigo, vou visitá-lo. Você fala assim, finalmente, aqui se faz, aqui se paga. Bem humano isso, né? E nós somos assim. Se nós não deixarmos o amor vertical invadir o nosso coração de tal forma que ele propicie a nós perdoarmos o próximo como Cristo nos perdoou, nós vamos viver assim. Começamos a ter uma visão distorcida das pessoas, uma visão distorcida dos irmãos, e nós vivemos assim, não há limites para o perdão. Mateus fala quantas vezes ele instruiu, o Senhor instruiu, quantas vezes devemos perdoar o outro. Quantas vezes ele fala? Na verdade, antigamente você era 3 vezes. E o servo do Senhor fala 7 vezes, Senhor, ele já deu o dobro mais uma. E quantas vezes? E o Senhor fala quantas vezes? 70 dá 490. É isso. Não há limites para o perdão. Não há limites para o perdão. E nós ficamos com uma visão assim. Então, Cristo mudou o meu viver. Mas nessa área do perdão, mudou mesmo? O perdão, a falta de perdão, nos escraviza. O perdão é um princípio fundamental na vida cristã. E uma das coisas que mantém a gente cativo de não prosperar, de não andar, de não caminhar, de não evoluir no conhecimento, na palavra, como ministrante, é às vezes a falta de perdão. E às vezes nem sabe que alguém tem problema com a gente. Muitas vezes. Quantas vezes nós somos pegos falando de alguém, sem que o alguém saiba que existe alguma coisa, que você tem algum problema com ele, mas você acha que tem. Falta de perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva, causa contenda, causa divisão, causa depressão, causa opressão, causa doença. Falta de perdão causa divórcio, falta de perdão até mesmo, causa condenação. Mas falar sobre isso é muito fácil. Mas quando você é ofendido no mais íntimo do seu ser, você diz que perdoa, mas parece que fica alguma coisa lá no coração. Então nós temos o perdão de Deus e deveríamos agir como a Bíblia fala, o perdão de uns para com os outros. E nós temos imensa dificuldade disso. A falta de perdão nos mantém cativos. Mateus 6, 14 e 15 nós lemos. A falta de perdão, nos mantém em cativeiro. Provérbios 28 e 13. Alguém leia para mim. Quem cobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre, e às vezes você precisa de perdão, você está vivendo uma vida de pecado que
nesse processo horizontal sabe, mas no processo vertical sabe, e você leva uma vida desregrada. Muita gente mantém aqui, sábado e domingo é uma santidade só, e no fim durante a semana é um horror. Se vocês me procurarem no Facebook, vocês não vão mais me achar lá, porque eu encerrei a minha conta. O pecado, a falta de perdão, quebra o quê? A comunhão. E nós aceitamos na ceia, e vemos para cá. E muitas vezes, irmão, e a Bíblia diz: se você tiver alguma coisa com alguém, você faça o quê? Deixa a sua oferta. Entrega não. Vá lá e faça o. Depois você volta aqui e faça o quê? A sua oferta de gratidão, de louvor, come e beba. Porque aquele que come indignamente, come para quê? Para sua própria condenação. Eu confesso aos irmãos que muitas vezes sentei no banco das igrejas, nossas igrejas, com um problema com alguém, problema mal resolvido. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? Ah, mas foi uma coisa toda, eu liguei para o meu irmão, me perdoa tal. Isso não é pedido de perdão. E quantas vezes nós não somos perdoados por causa da nossa atitude. Nós devemos perdão uns com os outros, longe de vós, todo Efésios capítulo 4. Para nós conseguirmos entendermos o que é realmente começar a entrar nesse processo de ser verdadeiramente um servo. E nós dissemos que servimos ao Senhor e chegamos nesse trabalho muitas vezes com problemas com alguém, problemas não resolvidos, e que talvez alguém nem saiba que você tem algum problema com ele. Isso que é o pior. Quantas e quantas vezes? Alguma coisa, algum jeito, digamos, o cara vem aqui, vai ministrar, e você não gostou do que ele falou, pronto. Não vou ouvi-lo mais. E me doía o coração, assim, quando, no meu início de conversão, eu reuni lá no Rio Velho, e quando um determinado irmão ia pregar, os irmãos falavam: hoje eu não vou, irmão, hoje eu não vou não, esse irmão vai estar à noite, ele é muito devagar, e ia visitar outra igreja. Na verdade, há um problema aí, não há? O irmão tão amável lá na frente, pregava, né, o portuguesinho, lembra? Que ele já foi há muito tempo, São Antônio. Ele ia lá e as pessoas não iam na igreja porque ele ia pregar. E quantas vezes, irmão, eu fui tão abençoado pela mensagem daquele irmão. E a gente começa a fazer comparações, isso também é um problema. Isso causa divisão. Porque você, Felipe, vai falar para Deus: ah, quem vai pregar hoje? Ah, o irmão Vandir. Eles falam: lá no Catu vai estar o seu Henrique King, eu vou lá ouvir Vandir. Aí uma coisa, o Deus chega para a esposa: hoje à noite vamos fazer uma visita. Aí vira isso, toda vez que alguém vai falar, você começa a criar uma visão distorcida. Uma pessoa, então esse cara vai. E tem pessoas que a gente que sabe que Deus distribui dons e talentos para as pessoas, mas a gente tem que usar todos. A gente tem que respeitar o amor do irmão, na sua dificuldade de entendimento de algumas coisas, mas Deus pode usar esse irmão às vezes para abençoar muitas vidas que não foi a sua, porque você já veio sabendo que esse irmão não tem uma boa mensagem. Acontece isso ou não? Ou não? Como o processo de caminharmos para sermos realmente um grande servo de Deus é entender e perdoar as pessoas, ter uma visão melhor das pessoas, respeitar as pessoas. Então aí em Efésios é interessante que diz lá: longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, bem assim como toda malícia. Longe de vós. Então, como eu quero ter um processo de ser servo do Senhor, essas coisas eu tenho que fazer, o servo do Senhor está dizendo aqui, essas coisas eu tenho que tirar de mim. Ah, mas essas coisas não existem. Mas eu consultei meu coração, e a Bíblia fala que o seu coração não é o melhor lugar para você consultar, porque enganoso é o coração, e o que provém, que lá Mateus falou que vem do nosso coração, tudo isso aqui.
Tudo isso aqui. E o grande problema de falta de perdão, de problemas na igreja, é porque nós falamos uns dos outros. Isso nos impede de sermos servos verdadeiramente que caminha para o Senhor, e que o Senhor derrama suas bênçãos, se usa o filho dele, porque ele não tem problema com o Carlos, com o Vandir, com o Mateus, com o Sr. Donaldo, então ele enxerga todo mundo como irmão, e perdoa as dificuldades, perdoa as faltas, e quantas pessoas falam alguma coisa da gente, falha com a gente, e a gente fica bravo. Eu cheguei a ser perseguido uma certa época. Tudo que eu fazia, alguém era colocado dentro da classe onde eu dava aula, para ouvir o que eu fiquei 5 anos com uma classe de jovens. 2 deles hoje são presbíteros. Acho que não fui tão mal assim no tempo como professor, como amigo. E eles são presbíteros hoje. E uma pessoa colocava uma outra pessoa, que depois descobriu, para descobrir o que eu estava falando, isso nas reuniões da igreja, nos passeios que nós fazíamos uma vez por mês. O que eu estava falando, o Senhor estava desviando esses jovens, essas pessoas da verdade, daquele costume que tínhamos lá, preocupado comigo. Isso eu entendo, é uma palavra dura, que é uma baita de uma trairagem. Se você tem dúvida sobre o meu ministério e você é a liderança desse ministério, você tem que chegar em mim, irmão, eu acho que você ensinou tal coisa assim, 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 que chegou aos meus ouvidos, que não é legal, não. Mas a pessoa plantava uma pessoa lá. A pessoa chegou numa reunião e fala que eu era um muro para ele dentro da igreja, que onde já se viu o outro irmão me procurar para aconselhar. Quem é você para ele procurar você para aconselhar? O que eu faço aqui? Parece que é uma disputa no negócio de quem é mais espiritual e quem é melhor. Onde já se viu Deus usar o Carlos e não usar a mim para aconselhar o César? E eu não sabia. E fomos lá e conversamos, depois fizemos uma reunião de perdão. Aí saímos, tudo bem, irmão. O irmão me chamou este cidadão. Eu não sabia que havia tanta mágoa contra mim. Eu não sabia. E convivia dia a dia. A hipocrisia nossa é muito grande. Convivemos, abraçamos, nos beijamos, comemos juntos, falamos mal por trás. Aí que eu disse para ele, um dia que ele falou sobre a igreja perseguida, eu falei, eu queria que o irmão falasse sobre os perseguidos da igreja. Isso cria uma animosidade no meio, isso vai crescendo. Um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Mas na ceia, era uma espiritualidade só, um louvor só, um homem de Deus só, todos nós, um homem de Deus na ceia. E lá dentro, veio aquele... por fora, bela viola, por dentro, pomba. Examine-se, pois, olha a si mesmo. Eu, Vandir, tenho que me examinar. Qual é a condição que eu venho nesta igreja, que eu sento aqui na ceia? Qual é a condição que eu venho aqui na frente ministrar para os irmãos? Qual é a condição que eu sento no banco para ouvir os irmãos? Com algum problema com a Dilson? Algum problema com o Zé Carlos? Algum problema com o Eduardo? Algum problema? Isso a gente está falando de uma forma bem prática, a gente não pode ser problema. Porque a Bíblia fala, não, acontece isso sim no nosso meio. E a Bíblia fala, longe de vós, o que? Toda amargura. Isso nos traz amargura. Quantos crentes entram no banco amargurados com problemas não resolvidos? Isso traz o que? Cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Uma senhora vivia muito espiritual na igreja, vivia, nossa, era a conselheira, era. Aí o marido dela se converteu, veio para a igreja. 2 meses depois nos chamou e falou, crente como vocês são, eu não quero ser. Você não sabe o que acontece na minha casa. As minhas filhas vêm aqui, a minha mulher vem aqui, mas lá em casa a gritaria corre solta, a palavra de baixo calão corre solto. Minhas filhas não respeitam minha mulher não respeita minhas filhas, e eu não respeito ela não me respeita, e a gente faz maior teatrinho de domingo aqui. Ele foi muito honesto. Hoje não anda mais, hoje não está mais lá, separou-se da família. E quando a gente conversa com ele, falou, ser crente como vocês são, eu vou ser crente na minha casa, eu tenho convicção da minha salvação, mas essa coisa eu não quero para a minha vida. Isso é um caso que eu estou contando para vocês. Tem muitos. E louvado seja Deus que não seja o nosso caso de alguém aqui no nosso trabalho.
Isso causa dissensões, isso causa contenda, causa divisão. Por que as nossas igrejas dividem, irmão? Como divide a igreja? Parece que o nosso trabalho só cresce quando divide. Divide porque você teve uma visão missionária e foi abrir um outro trabalho. Não divide porque você não concorda com alguém e foi para outro lugar para dar um outro trabalho. Explica aí. Não é verdade? Então é um falso perdão. Aí depois de um certo tempo que dividiu, aí reúne-se, irmão. Vamos ter comunhão com os outros aqui, tá? Mas é aquilo lá que ficou mal resolvido. Deus, pela sua misericórdia, deixa o trabalho vai prosperando. Então é um falso perdão. Longe de vós, quem está dizendo? Toda malícia. Longe de vós toda cólera. Longe de vós toda ira, toda gritaria, blasfêmia. Longe de vós. Já teve caso, irmãos, de irmãos assinar revista Playboy com o nome, endereço, CPF de outro irmão, mandar entregar na casa dele. Mas a gente senta, muitas vezes dentro da igreja, porque você falou, meu irmão, e justamente aquele que te abraça está te respeitando. Você parece um vuduzinho quando vai fora, sabe? Você o crente, tem aquele crente que é a acupuntura, vive dando alfinetada. Eu fui assim, confesso que fui assim. Indignado talvez pelo jeito, né? E quantas acontecem? Mas a Bíblia fala, longe de vós, nós queremos ser servos de Deus, queremos ter uma igreja sadia, vai lá e resolva. Sofra o dano. Mas vai lá e resolva. Não vem aqui. Presta teu culto de adoração, olha que espiritual está sendo que Deus. Muitas vezes, irmãos, a igreja está dizendo assim, fazendo assim com a cabeça, e Deus está fazendo assim. Muitas vezes, os irmãos estão fazendo assim, e Deus está fazendo assim. Precisamos ter discernimento. Então eu quero fazer o quê? Então quando eu lanço isso da minha vida, do seio da minha igreja, e a igreja entende-se como igreja, eu, você, cada um de nós, então isso da minha vida eu quero lançar fora a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a malícia, a fofoca. Eu tenho que lançar isso fora de mim, porque essas coisas estão impregnadas no meu coração. Eu, como homem natural, sou exatamente assim. Então o Senhor fala, longe de vós tudo isso. Agora eu jogo isso fora e trago o que para mim? Continua lendo lá. 32. Antes, isso, pode ler. Antes seriam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Tremendo, né? Então essas coisas, para eu verdadeiramente começar a caminhar como um servo de Deus, como uma liderança de Deus, como um homem de Deus, primeiro eu tenho que lançar essas coisas, não é algumas coisas, mas todas elas. Agora eu trago para mim o quê? O que eu trago para mim? Antes seres uns para com os outros benignos, compassivos, misericordiosos. Aí entra o que? A parte difícil da coisa. Porque muitas vezes você vai lá, você é benigno, você é misericordioso, você ajuda, você fala, mas lá no teu coração existe uma coisa que você ainda não fez. O quê? Perdoando-nos uns aos outros. E aqui, nesse texto que nós estamos lendo aqui do livro ainda, está dizendo o quê? Nosso perdão de uns para com os outros. Então, longe de vós. Isso é um maravilhoso resumo de ensino da palavra de Deus, como que nós devemos ser uns com os outros. E não é só aqui no nosso dia a dia, nosso domingo após domingo, mas deveria ser no nosso dia a dia. Quantas vezes o irmão está cabisbaixo lá, você não encosta, está triste, encosta nele, saber. Quantos de nós tem algum problema? E nós temos a percepção errada, eu saio daqui correndo, dou uma trombada com o Carlos lá, o Carlos caiu da moto, eu dou um abraço nele depois, de cair da moto, trombar nele, e toda vez que ele me vê, ele fala, lá vem aquele irmão, toda vez ele me machuca, ele faz de propósito. Então com a encravada pisou, mas pisou com gosto no meu pé, e aquilo dói, e quando você vai de novo a pessoa, lá vem ele. E quantas vezes nós fazemos isso quando nós temos problemas não resolvidos?
Toda vez que eu vou, aí a filhinha do Carlos está gritando lá embaixo. Aí eu vou lá bonito, tá vendo? Ele está fazendo alguma coisa para minha filha, mas ela caiu e eu estou acudindo. Estou ajudando ele a chegar e falar, puxa. A gente começa a ter visões, pensamentos das pessoas que às vezes fazem alguma coisa. Estou dando um exemplo bobo, uma ilustração boba, o exemplo do Carlos. Ele caiu da moto um dia, eu fui dar um abraço com ele, que eu morri de dó depois. Agora eu só faço carinho, não abraço mais ele. Né? Ele estava todo dolorido, eu não sabia. Eu fui dar um abraço nele. Mas quantas vezes as pessoas ficam doloridas por alguma outra coisa que você faz, uma palavra, e ela não fala com você? Aí eu fiz um problema para o Adilson, nós somos amigos. Além de irmãos, somos amigos. Então tem que ter liberdade, liberdade comigo, com mansidão, com jeito, com afetos de misericórdia. Chega lá, irmão, puxa vida, eu amo tanto você, mas fez uma coisa que não ficou bem. A gente faz assim. De verdade, a gente faz assim. A gente espera o outro e... Mas nós vamos entrar no que vem no outro. A gente dificilmente é ativo no processo de falar, você vai no outro, você tem que espera o outro pedir perdão. O outro nem sabe que ele fez algo de errado. Porque perdão não é um ato volutivo, não é um sentimento, perdão é uma decisão. Eu decidi perdoar. Custa o que custar, eu decidi perdoar. Porque o Eduardo não tem jeito, eu tenho que perdoar esse cara. Eu vou bater nele, não vai adiantar, ele vai continuar sendo, então eu tenho que perdoar ele. A Bíblia fala, se um inimigo seu te convidar para andar, anda, porque você terá o quê? Ganhado o teu. E se você, geralmente fazemos isso, nós nos afastamos. Estou descendo essa escada, o homem sobrevive, isso aí vai pela outra escada. Tudo bem, uma questões amarelas, tudo bem, aí, querido, né? Nós fazemos muito isso. Nós fazemos assim, a humanidade, muitas igrejas fazem muito isso. Tem problemas mal resolvidos. Isso nos impede de caminhar. E nós fazemos o quê? Desculpa. Né? Aí queremos ser servo, mas temos várias desculpas. Né? Mas longe de vós toda amargura aí da qual é blasfêmia e malícia sejam tiradas de entre vós aqui. Nessa versão. Seja tirada de entre vós. Mas se você traz, sede compassivos uns para com os outros, benignos, misericórdia, perdoando uns aos outros como Cristo nos perdoou. E qual a forma que Cristo nos perdoou, cara? Vamos dizer no início. Então é uma decisão de perdoar. A conciliação do perdão sempre é a resposta, quando há um coração perdoador aqui e um coração perdoador lá. E quando você se aproxima e você coloca isso diante do Espírito de Deus, diante de Deus, e no Espírito você vai reconciliar. Você vê, já aconteceu isso com os irmãos? Quando você vai lá, foi tão difícil o relacionamento, foi tão difícil a convivência, foi tão difícil, sabe, o tempo que passamos juntos, nós não conseguimos andar juntos de jeito nenhum. E há missionários hoje que quando um está na calçada, ele atravessa por outra calçada. Servo de Deus. É bíblico isso? Ah, irmão, mas há perdão que deixa marcas, deixa cicatrizes, não deixa? Agora você, sua cabecinha limitada como a minha aí, pense nas cicatrizes do corpo de Cristo. Ele vai lembrar das cicatrizes? Que foi por causa do teu pecado que ele sofreu tudo que sofreu até o desamparo do Pai. Naquelas horas onde eu me três. Mas nós temos imensa dificuldade de trabalhar com isso. Nós temos imensa dificuldade de trabalhar com o perdão. E o perdão e a falta de perdão nos faz o quê? Fugir da pessoa a quem a gente deve ou quem ela deve para a gente. Pelo contrário, tendes em vosso coração amargura, sentimento faccioso, não vos gloriais disso, nem mintais contra a verdade. Tiago 3,14. Eu deixo a situação com a pessoa que me ofendeu, que eu ofendei, eu não quero papo com ele, eu não quero amizade com ele, eu não quero nada com ele, na verdade eu quero que ele se estrepe. Nós somos muito assim, nós não dizemos isso, mas lá no nosso coração muitas vezes nós sentimos isso.
Finalmente, Ele está pagando pelo que Ele fez por mim. Porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. São uns versículos totalmente, num contexto totalmente errado, às vezes. E nos alegramos, às vezes, com o mal do outro. Está vendo? Eu estava certo. Deus está pondo a mão. Isso é perdão? Devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. Deus pôs a mão sobre nós. Em relação ao perdão, Ele pôs a mão sobre quem? Executou justiça sobre quem? Sobre aquele que, sem pecar, se fez pecado por nós. E o exemplo de perdão é o exemplo que o Senhor faz. Enquanto não tratar, enquanto não resolver, você vai sempre lembrar, fugir da pessoa. Quantas vezes de madrugada você lembra e fala, puxa, de novo vem assim na minha cabeça. Enquanto você não se assentar com essa pessoa, desculpa, irmão, você não sabia, mas eu falei mal com você no dia. Eu quero te pedir perdão, porque eu não deveria fazer. Eu nem te conheço bem, eu nem te conheço direito, mas já fiz uma ideia errada da sua pessoa, porque tal pessoa falava isso, porque tal pessoa falava aquilo, porque tal pessoa falava aquilo outro. Cada um. Quando nós aprendemos o grande negócio da igreja, o grande lance da igreja, o gostoso da igreja, é nós nos ajuntarmos com pessoas que pensam diferente, a gente aprender a lidar com as diferenças. E a gente tem dificuldade muitas vezes com isso. A gente quer aquele grupinho muitas vezes que pensa como você, e a gente vai fazendo lobby, né? Isso é do diabo. Bom, então eu chego lá, o Carran, o Felipe, o Donaldo, eles pensam como eu sou sempre amiguinho deles, eu sempre conheço, mas o outro que tem a Vandinha não gostou de mim, eu já falei, mas ele não gostou de mim porque não gosta de mim, eu gosto de alguma coisa que eu fiz, isso não pode impedir minha comunhão com ele, gente, mas impede. E Deus criou a igreja para que nós vivêssemos, falamos isso lá em São Vicente, né, Carlos? Deus criou a igreja, esse organismo chamado igreja, para que nós não vivêssemos mas para que nós vivêssemos em comunhão. É necessário termos comunhão com todo mundo dentro da igreja, mas nós não fazemos isso. Tem algumas pessoas que nós temos as nossas preferências. Lógico que tem pessoas que você lida melhor, que você vai se... É normal isso, mas nós temos que aprender a lidar com as diferenças. Tinha algumas irmãs, as senhoras na igreja, a senhora não dá para conversar, ela é muito difícil, a pessoa, você cria uma percepção errada. Quantas vezes fomos na casa dessa senhora? Quantas experiências maravilhosas os irmãos de cabelo branco têm para passar para nós, não é verdade? Porque você vê na igreja, a pessoa é de um jeito. Quando você vai lá, não sabia que ele era desse jeito. O irmão Donaldo era animado desse jeito. Ele sempre serve lá, a gente sempre irmão missionário, a gente, né? E devemos honra assim a isso. Temos que ter honra assim, muito respeito, amor, carinho, cuidado, dedicação. Temos que ter sim, uns com os outros, não só nós, especialmente com os homens mais experientes na fé do que nós. Quantas coisas você sentar do lado do irmão para bater um papinho, nossa, você vai descobrir cada coisa que vai acrescentar na sua vida que você não tem ideia. Mas nós preferimos o nosso grupinho de mais jovenzinho, ou de mais de brincadeira. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Isso vai criando, sabe, grupos dentro da igreja. É o tal das facções. A minha irmã fala que a igreja tem muita panelinha. Você perguntar qualquer, a igreja tem panelinha, a igreja tem panelinha. Então eu vou começar a acabar com o negócio da panelinha, não vou pertencer a panelinha nenhuma. Eu não vou ser de Carlos, não vou ser de Paulo, não vou ser de Silas, eu vou ser de Cristo. Eu sou um membro do corpo. Então se dói em você, dói em mim. Então quando eu não perdoo você, a nossa comunhão está perante o Senhor. E adianta você ficar orando? Ó Senhor, tem misericórdia do Vandir, porque adianta se você não chegar a mim, tentar resolver aquilo que temos que resolver. Então, se pelo contrário, quando nós temos problema com alguém, isso causa o quê? O perdão, que nós falamos, perdão horizontal. Eu para contigo e você para comigo. Isso causa o quê? Quando nós não queremos, quando nós temos problemas com a pessoa, isso te causa ira, isso te traz o quê? Tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mentis contra o Espírito da verdade. Lança isso fora do seu coração.
Lança isso fora. Não resolvo, não quero resolver, não quero. E isso, sabe para quem faz mal? Para você que não perdoa. É você que fica ruim. É você que fica mal. É você que fica com o coração angustiado. E toda vez que você vê a pessoa, aquilo te faz mal. E muito pelo contrário de fazer bem. Mas nós temos uma visão, muitas vezes distorcida, das pessoas. E muitas vezes, nós temos aqui, sem perdoar, promovemos um substituto, muitas vezes, por causa da falta de perdão no problema que eu tive com o Adilson. Aí eu chego em casa, todo animado, mais bravo. Aí meu cachorrinho, né? Cachorrinho bonitinho, vai mandando rabinho, então você mete o pé dele. Eu fui para a igreja, eu já não aguento mais aquele irmão, porque você já está, você vai criando isso, uma raiz. Tudo que ele faz é ruim, tudo que ele faz é contra você, tudo que ele fala para você, ele vem na igreja dar um estudo, foi para mim que ele falou. Você já teve problemas com ele naquela área. E não foi, nem lembro às vezes disso aí, porque você não chegou, irmão. Eu não entendi o que o senhor falou, o que você falou na frente, esse ministério que você deu, foi para mim por causa do nosso problema? Que problema? Porque na sua cabecinha humana, pecaminosa, você não perdoou e guardou, você perdoou de boca e guardou aquilo, e você muitas vezes irado na sua casa por causa do problema, você disse a pessoa, você desconta na sua mulher, você desconta no cachorrinho, você desconta no teu filho, e o que a Bíblia está falando? Longe de vós todas essas coisas. Parece que é um grito, parece que é um grito de Paulo aqui, irmãos, essas coisas acontecem, mas longe de vós, lança fora isso do seu coração, lance fora isso da sua igreja, lance fora isso da sua família. Mas ser depois imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. Quando nós não perdoamos, nós cheiramos mal. Cheiramos mal. Ah, não, mas em meu coração eu perdoo, mas eu não quero papo mais com ele. É perdão? É perdão? Isso não é perdão. Não vingueis de vós mesmos, amados, mas dais lugar o quê? Ao quê? A ira, mas de quem? De quem? De gente que vai. A minha ira. Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas a gente quer promover nós mesmos. Não quero mais papo com ele. Para nós tem que estar isso aqui, em Colossenses 3 e 12. Está aqui na minha apostila, aqui marcado. Colossenses 3 e 12, não lembro, não pode falar. Revestivos. 12 e 13. 12 e 13. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai-vos. Então isso não é uma sugestão, é uma ordem. Colossenses nós iremos ler, está aqui na apostila. Mas isso é o que? É uma ordem. Sabe, Vandir, tira essa máscara de piedade, tira essa máscara de bonzinho, tira essa máscara de perdoador, chegue diante dos pés da cruz e fala: Senhor, eu tenho que tirar essa máscara aqui porque eu sou colérico, eu sou irritadiço, eu blasfemo, eu falo mal, eu sou um mau perdoador. O coração aberto diante de Deus, tira a máscara, aí Ele vai te colocar verdadeiramente essas coisas, verdadeiramente, porque os frutos do Espírito quais são? Hein? Bondade, mansidão. Nós temos imensa dificuldade de lidar com a mansidão. Primeiro momento de já, depois se arrepende. No primeiro momento de já, sabe por quê? Porque nós somos egoístas quando alguém atravessa o meu caminho, ou alguma coisa, algum objetivo que eu creio que é ideal, aí alguém fala que não é ideal, pronto, nós temos dificuldade de lidar com isso.
de achar que o outro que o outro pensa diferente da gente. A gente quer que todo mundo pense como a gente. Então eu revisto isso, revisto a minha vida de mansidão, perdoando. E qual que é? O padrão de perdão qual é? O padrão qual é? De Deus em Cristo Jesus. Você é assim? De verdade. Você é assim? Eu ainda não alcancei isso. E é por isso que o irmão Paulo escreve aqui na capa do livro: eu, um servo. É para refletir. O título me fez eu pensar mais em tudo que está escrito aqui. Eu, um servo. Se você nasceu de novo, a sua condição é de quê? Deveria ser pelo menos de servo. Você está brincando. Pode ser na área do perdão, pode ser na área da sexualidade, pode ser na área da língua, pode ser na área do dinheiro, pode ser na área do trabalho. Então, como o senhor, mas o meu jeito, irmão, o meu jeito, eu sou bravo assim mesmo. Eu sempre fui assim. Eu sou bravo, eu sou colérico, eu sou meio respondão. E Deus me converteu, mas esse lado aqui, Deus te salvou para transformar todas as áreas da tua vida. Para você mudar todas as áreas da sua vida. Porque você é um novo homem. Você é um novo homem. E só nós somos donos, nós devemos viver em novidade de vida. Sabe quando o mundo vai ver que Deus é real? Então, Cristo é real. As pessoas veem que Cristo é real quando olham para a sua vida. Você é um homem perdoador. Você é um homem santo. Um homem puro. Que segue os mandamentos do Senhor. Você não é o que você fala. Você é o que você faz. Porque a gente fala muita coisa. Então o mundo vai ver que Cristo é real quando ele olhar para a sua vida e ver você íntegro. Você é totalmente íntegro no seu trabalho, no seu vocabulário, no seu imposto de renda. Você é íntegro. O que o Senhor quer, esta é uma área, mas o Senhor quer moldar. Fez Adão do barro, mas agora pelo Espírito vai nos moldando. E Ele quer fazer você um cidadão, um servo, pela metade. Nesta área eu vou bem, nesta área eu não vou bem. Eu servo. Está de brincadeira? Você responde. Fala, eu sou servo. Está de brincadeira, mas você serve. Então Ele quer nos fazer íntegros em todas as áreas. Aquilo que você sabe que há no seu coração. Aquilo que você sabe no seu coração que você tem uma dívida com alguém de perdão. Põe no seu coração em oração. Você vai sair daqui, nesta manhã, ouvindo a voz do Espírito. Se você o tiver, você vai procurar a pessoa que você acha que você ofendeu ou que foi ofendido. E vai falar para ele: irmão, quero te pedir perdão porque eu pensei isso de você, sem te conhecer. Ou porque eu pensei, ou porque eu fiz, eu falei isso de você e não deveria ter falado. Ou porque você falou outra coisa para mim e talvez você não saiba, mas eu me ofendi com isso. Para você ser um servo completo. Aí Deus vai agir na tua. Porque nós dissemos que há poder na palavra do Senhor. Há poder na igreja. Havia muitos milagres antigamente. Muitos milagres. Hoje não vemos, não essa coisa, essa macumbaria que você vê na igreja, essa igreja da televisão. Havia muitos milagres. Porque o milagre era o sinal da atuação de Deus naquela época. Hoje tem a igreja. A igreja é o sinal de Deus na terra. E a igreja é o organismo composto de pessoas, que é o corpo aqui na terra. A tua vida, a minha vida. E todas as áreas da sua vida só vai bem se você fazer aquilo que você ganhou. Que Deus veio para o quê? Para nos dar
Cristo veio para nos dar perdão. E o processo de perdão, o exemplo de perdão que você tem que ter para com o próximo, é o mesmo que Cristo te perdoou, a quantidade de pecados que Cristo perdoou. E se você não faz assim, eu quero dizer para você, penosamente, que você vem à igreja, você fala na igreja, você ora na igreja, mas você não está plenamente em comunhão com o Senhor, porque se você tem algum problema com alguém, você não deve resolver. Porque é assim que o Senhor quer. Liberta você, o perdão, e liberta o outro. Liberta você e liberta o outro. Porque muitas vezes você perdoa e o cara não te perdoa, mas você está liberto. Mas quando o outro fala, eu também te perdoo, irmão, em nome de Jesus Cristo, você está perdoado. A liberdade no trabalho, a gente se reúne bem mais animado, bem mais feliz, mais solto, e a gente tem todo o jeito de ser, teria que ser um jeitão gostoso de ser crente, eu poder abraçar os meus irmãos jovens, poder abraçar com liberdade, porque o meu espírito testifica com o teu espírito, porque é o espírito da verdade, não há mentira entre nós, não há mentira entre nós, porque o espírito da verdade testifica com o teu espírito, que é o espírito da verdade, e aí não há problema na igreja. Vai ter sempre? Vai, mas você vai ter a sua parte, se você faz a comunhão melhor, e tudo flui melhor. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Irmãos, leiam o livro, é muito interessante essa parte. Tenho dificuldade imensa em relação a esse problema da culpa, problema do perdão, mas Deus tem trabalhado na minha vida, eu tenho orado para que Deus trabalhe nas minhas dificuldades, eu ter submissão à voz do Senhor, à voz do Espírito, e poder ser um com você. O meu desejo aqui no Bosque não é estar pregando, não é estar na frente, o meu desejo de coração, da onde eu vim, onde eu poderia estar, é ser um com você. Se alguma coisa que eu não saiba, que eu tenha falado, que te magoou, que te machucou, que te feriu, eu peço perdão para você, em nome de Jesus. Eu peço perdão para você. Eu quero sempre te ver, te abraçar, porque eu gosto do abraço. Mesmo que você caia da moto, eu vou te abraçar. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Mandar o